Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação de conteúdos científicos. E vale ressaltar que esta sessão de apresentação está vinculada a uma playlist intitulada Referencial Científico ou Referências Científicas, playlist essa disponibilizada no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará. Canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nesta playlist intitulada Referências Científicas ou Referencial Científico, nós tentamos apresentar os conteúdos científicos relacionados às mais diversas áreas do saber humano e das mais diversas áreas do saber científico, e bem como conteúdos científicos expressos, registrados, apresentados e formatados nos mais diversos padrões de formato, a saber, desde o formato de apresentação tradicional, por assim dizer, o livro impresso, o artigo impresso, a revista científica impressa, o periódico científico impresso, até as mais, transitando aí até as mais modernas mídias de apresentação de conteúdo, entre as quais nós podemos citar as páginas de conteúdo científico vinculados a universidades e centros de pesquisa, institutos de pesquisa, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, disponibilizados na internet, por assim dizer, nas redes sociais, bem como sediados também na plataforma do YouTube. Nesta sessão, nós estaremos apresentando o livro intitulado Buracos Negros, rompendo os limites da ficção. Mais uma vez, Buracos Negros, rompendo os limites da ficção, cujos eminentes cientistas e autores são o ilustre e nobre e ilustre professor George Emanuel Abraham Matsas, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, em parceria com o nobre e eminente professor Daniel Turola Vanzella. Este livro é registrado e chancelado pela prestigiada editora Vieira e Lente. Esta editora tem seu escritório central sediado na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E então este livro apresenta aqui diversos capítulos. Nós elencamos aqui vários os capítulos principais, né? Primeiro capítulo é intitulado O que são os buracos negros. O segundo capítulo é intitulado A Primeira Síntese, do céu e da terra. O terceiro capítulo é expresso como Estrelas Escuras, prenúncios de uma revelação. O quarto capítulo é intitulado A Segunda Síntese, da eletricidade, do magnetismo e da óptica. O próximo capítulo é intitulado A Terceira Síntese, do espaço e do tempo. Ainda, o próximo capítulo, A Quarta Síntese, do espaço-tempo e da gravitação. Um outro capítulo intitulado Buracos Negros, um oficial alemão no fronte russo. O próximo capítulo, intitulado Anos Difíceis, incompreendidos e desprezados. Vale aqui conferir, fazer uma leitura atenta deste livro para nós entendermos o contexto das chamadas aqui expressas nos artigos. O próximo capítulo, A Vida Começa aos 50, a década de ouro. No próximo capítulo nós temos Ver para Crer, como buracos negros se formam. Então aí uma pergunta. No próximo capítulo aqui, o capítulo imediatamente posterior, Surpresas de um Sexagenário, buracos negros não são negros. Septuagenário do Banco dos Réus, a lei da conservação de informação. E por fim, o último capítulo, A Quinta Síntese, Sinfonia Inacabada e Buracos Negros. Aqui estão os capítulos, o título de cada capítulo aqui expresso. E então nós modestamente sugerimos a leitura atenta desta importante obra, que faz um apanhado, faz uma análise da evolução
conceitual relativa vinculada associada à relatividade especial de Einstein, à relatividade geral especialmente, pois é no contexto da relatividade geral de Einstein que os buracos negros, enquanto entes cosmológicos, são previstos matematicamente, e mais recentemente, nas últimas décadas, não é, os observatórios, a NASA, entre outros observatórios astronômicos, conseguiram comprovar, por assim dizer, a existência de buracos negros a partir de várias medidas, inclusive analisando mais recentemente as ondas gravitacionais. Então aqui nós temos aqui o livro, né, intitulado Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção, então de autoria do grande cientista, grande professor George Emanuel Abraham Matsas, em parceria, em cooperação com o ilustre e nobre professor Daniel Turola Vanzella. Aqui está, coleção Ciência no Bolso, Ciência Fácil para Todos, Astrofísica e Cosmologia, chancelado pela editora Vieira e Lente, sediada no Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui um pouco do livro, parte interna do livro, introdução, os capítulos. Interessante aqui, os autores apresentam um glossário com termos vinculados à relatividade, associados, relativos à relatividade especial e geral de Einstein. Então é importante fazer a consulta aqui para melhor compreender, sugestões para leitura, inclusive importantes artigos aqui de divulgação científica, inclusive de autoria dos referidos aqui, dos citados autores, professor George Emanuel Abraham Matsas e professor Daniel Turola Vanzella. Aqui está o glossário com as palavras, né, para melhor compreensão e entendimento. Então o livro também apresenta um caráter didático bastante importante. E vale ressaltar que podemos citar aqui, citaremos oportunamente, um grupo de grandes, de cientistas de grande notoriedade, com notoriedade e reconhecimento no âmbito científico, tanto no nível nacional quanto internacional. Aqui nós temos o professor George Emanuel Abraham Matsas, é uma autoridade na área de gravitação semiclássica, de gravitação quântica, de teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos, essa associação entre a relatividade geral de Einstein e a teoria quântica de campos. O professor Daniel Turola Vanzella também é um grande pesquisador, de grande notoriedade científica. Nós temos outros vinculados a esse grupo que atuam em parceria permanente, o ilustre professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, o professor Jorge Castinheiras, o professor da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, Sua Excelência o professor George William Unruh, o professor Hatsushi Higuchi, bem como outros, o professor Robert Walden e vários outros professores e pesquisadores e cientistas dessas áreas, os quais atuam no Brasil e em outros países. Então trata-se aqui dos autores em particular de autoridades, de contestável saber científico sobre relatividade geral, sobre teoria quântica de campos e essa associação, em especial os buracos negros. Então trata-se de uma honra o canal apresentar um livro de autoria desses autores. Em breve, esse livro foi editado em 2008, em breve nós estaremos apresentando a edição mais atualizada desse livro, com a participação de um outro grande pesquisador, de um outro grande cientista, a saber, o professor André Landulfo, que em parceria com o professor Daniel Turola Vanzella e em parceria com o professor George Emanuel Abraham Matsas, também elaboraram mais recentemente, muito provavelmente no ano de 2021, uma nova edição, a segunda edição, chancelada pela editora da Universidade Estadual Paulista, editora Unesp, sobre este mesmo livro, numa versão atualizada, e nós oportunamente apresentaremos aqui. Em breve apresentaremos também artigos científicos, bem como resultados científicos expressivos, importantes e relevantes,
vinculados a este importante grupo aqui, cujos membros sobre os membros nós citamos alguns nomes, e oportunamente apresentaremos artigos científicos, faremos breve resenha de artigos científicos aqui no nosso canal sobre este muito prestigiado grupo de pesquisa aí, o qual tem também como membro principal o professor George Manuel Abraham Maxas, entre outros grandes professores. Muito bem, então agradecemos a atenção de todos vós, estaremos oportunamente apresentando um outro conteúdo científico. Muito obrigado a todos.